A história começa com o nosso jovem prota mudando-se para um novo apartamento no mesmo dia em que uma garota loira muito bonita e com a bela comissão de frente também estava se mudando para o apartamento ao lado. Os outros vizinhos contaram a ele que essa era uma mulher bem mais velha que havia acabado de se divorciar e, como as paredes eram muito finas, afirmaram também que ela passava o dia todo chorando. Bom, em uma certa noite, o nosso prota estava voltando para casa depois de fazer algumas horas extras, momento em que encontra sua vizinha no caminho. Contudo, a mulher estava sendo atormentada por um velho bêbado, dizendo que eles deveriam tomar uma bebida para ficar mais à vontade, afirmando que ela era muito bonita e que deveria sair com ele. Porém, a sua vizinha claramente não queria, pois estava com bastante lágrimas nos olhos. Desse modo, o prota rapidamente bate no bêbado com sua mochila, alegando que os bêbados são como espíritos maus e devem procurar o seu lugar, ao passo que pergunta se a mulher estava bem. E por sorte, ela responde que sim e agradece ao nosso prota, que diz que não foi problema algum, afinal é para isso que servem os vizinhos. Contudo, ela, com um olhar sombrio e deprimido, diz ao prota que nem sequer pôde se defender de um bêbado e, mesmo já sendo uma adulta, sente-se como uma fracassada. Por isso, pede desculpas ao nosso prota por ser um tremendo incômodo, em seguida, correndo aos prantos em direção à sua casa. Enfim, no dia seguinte, enquanto essa mulher estava pendurando algumas roupas, ela vê o jovem prota da varanda o cumprimentando e mais uma vez o agradecendo, ao passo que pergunta se hoje era o seu dia de folga. Bom, para espanto dela, o jovem prota diz que na verdade foi suspenso do trabalho, além de ter seu salário descontado, pois o bêbado do outro dia conhecia o diretor de sua empresa e tinha contado toda a situação. Desse modo, a mulher fica muito preocupada e diz que para tentar compensar o transtorno vai pagar ao nosso prota o que ele iria receber neste mês. E mesmo assim, o nosso prota diz que não, diz que fez e faria tudo de novo, dizendo para ela não se preocupar, e por isso a mulher pede desculpas mais uma vez, alegando que é tudo culpa dela. Contudo, mesmo assim, o nosso prota responde que claramente não era culpa dela, uma vez que ele decidiu ajudá-la, e por isso a mulher pergunta se existe alguma coisa que ela possa fazer para compensar. Bom, o nosso prota, com a cara bem engraçada, diz que a sua avó lhe enviou muitos vegetais e ele não tem bons dotes culinários, então ele pergunta se ela poderia cozinhar para ele. Daí, na cena seguinte, vemos que ela aceita o pedido e já está cozinhando, momento em que o prota diz que a comida parece estar deliciosa, muito embora a mulher confesse que nunca ninguém elogiou a sua comida, por isso ela sente-se muito feliz. Desse modo, com um grande sorriso no rosto, o nosso prota diz a ela que a sua comida era fabulosa. E o interessante é que nessa cena percebemos que a vizinha do prota fica perdida em seus pensamentos, lembrando de como era tratada por seu ex-marido, um marido que nunca elogiou a sua comida e que sempre a maltratava. Enfim, depois desse flashback, já de volta à realidade, a mulher diz que nosso prota pode chamá-la sempre que ele quiser, e ouvindo isso, o nosso prota, que não é besta e nem nada, pergunta se ela poderia vir todos os dias até acabarem os vegetais que sua avó mandou para ele, para que eles não estragassem, é claro. Bom, a mulher, sem relutar, diz que sim. Enfim, horas mais tarde, vemos uma cena em que a vizinha do nosso prota está deitada em sua cama, perdida em pensamentos, lembrando que nunca recebeu tantos elogios e por isso está bastante feliz. Também diz que está entusiasmada por voltar a ver o prota, mas de repente pensa que o rapaz é demasiadamente simpático e ela não passa de uma mulher chorona. Mesmo assim, ela logo adormece. E no dia seguinte, vemos que a mulher trabalha em um supermercado e já de saída notamos que a depressão e a sensação de ser inútil tomam conta dela e por isso ela chora silenciosamente e quando chega em casa,
lembra que foi por causa de seu choro excessivo que seu ex-marido se cansou dela e acabou por se divorciar. E assim, a vizinha do Prota fica muito deprimida, pois conclui que o jovem Prota também deve fazer a mesma coisa que seu ex-marido. Contudo, mesmo assim, ela decide cumprir com sua promessa de cozinhar para ele. Por isso, vai até o apartamento dele e toca sua campainha, momento em que o Prota abre a porta e a sua vizinha timidamente o cumprimenta. Então, o Prota diz café ou chá, perguntando qual ela gostava mais, afirmando que comprou ambos para ela, e assim a mulher sorridente e aliviada menciona que ele é muito simpático. Bom, vários dias se passaram e ela continuou sempre indo fazer comida para o nosso Prota, e por isso ele achou interessante pedir o seu número de telefone para poderem ficar em contato, e a mulher de imediato fica muito corada, apesar de entender que ele quer apenas que ela avise quando ela for demorar a chegar do trabalho. Mesmo assim, a vizinha do Prota volta a seu apartamento muito feliz por ter conseguido o número dele, mesmo que tudo fosse uma felicidade momentânea, pois logo ela lembra que é uma mulher mais velha e que ela não é nenhuma adolescente apaixonada, e assim a depressão volta a atacar, ao passo em que ela se preocupa em perder o jovem Prota. Entretanto, por mais incrível que pareça, do nada o seu telefone toca alto e vemos que o Prota lhe mandou uma mensagem perguntando se ela não queria fazer compras com ele amanhã, e ela, sem pensar muito, responde que sim, atirando-se em sua cama depois de tamanha excitação, concluindo assim que o Prota a faz sorrir sempre e elimina todos os seus medos com apenas poucas palavras. Enfim, no dia seguinte, vemos que o jovem Prota e a sua vizinha foram fazer as compras, só que na mente da mulher, aquilo tudo parecia muito um primeiro encontro, por isso acabou ficando muito envergonhada, e mais ainda, quando nosso Prota decide parar em uma loja dizendo que achou uma roupa muito bonita e queria comprar para ela. Nesse momento, mais uma vez a mulher fica extremamente corada e mais ainda quando experimenta o vestido, perguntando o que ele achou. Bom, nesse momento, a mulher tem mais um flashback, lembrando do primeiro encontro com seu ex-marido que a levou para um restaurante muito caro, mas que em nenhum momento recebeu algum elogio ou ao menos deu um sorriso, concluindo que não se divertiu nem um pouco. Então, de volta à realidade, o nosso Prota diz que está com fome, por isso eles encostam em uma padaria onde vendem sobremesas e coisas muito deliciosas. E lá eles comem bastante, apreciando diversos tipos de bolo, e vendo que a sua vizinha estava gostando, o jovem Prota diz que eles podem voltar em um outro dia. Dessa forma, a mulher fica muito entusiasmada com a ideia de sair com o Prota em um outro encontro. Enfim, continuando, já de volta ao apartamento, ouvimos alguém bater a porta, e o nosso Prota diz que provavelmente é o homem das entregas. Então ele pede à mulher que por favor receba o pacote, pois ele está no banho. E assim, ela abre a porta. Bom, o homem diz que a entrega é para o nosso Prota, mas ele não sabia que ele tinha uma esposa. No entanto, mesmo assim, ele pede que ela assine o recebimento, e nesse contexto, a mulher responde com um sim, assinando toda trêmula. Bom, depois de algum tempo, o Prota sai do banho e agradece a mulher por ter recebido a sua encomenda, mas ele percebe que ela está extremamente vermelha, perguntando se alguma coisa havia acontecido, e ela de pronto responde que não. Diante disso, o Prota diz que o pacote chegou bem a tempo e começa a desembrulhar, momento em que a mulher percebe que eram várias tábuas. Então o Prota diz que eram para montar uma prateleira. Com isso, ela resolve ajudar a montar, percebendo então que estava tudo muito pequeno para ser uma prateleira, e assim o Prota explica que na verdade era sim uma prateleira, mas uma prateleira de condimentos que ele comprou para ela. Afinal, ela sempre cozinhava para ele, concluindo que assim ficaria bem mais confortável.
E nesse momento, voltamos para mais um flashback dessa mulher, um bem triste por sinal, onde a mulher lembra-se do seu ex-marido perguntando por que tinham tantas especiarias e condimentos em sua cozinha. Diante disso, a mulher comenta que são todas as coisas necessárias para fazer uma ótima comida para ele. Contudo, o seu ex diz que é muita coisa para uma cozinha tão pequena, em seguida jogando quase todos fora, ao passo em que a mulher apenas chora de impotência, a fim de não discordar de seu marido, tentando ser uma boa esposa. Mas de repente, ela volta a si e, com a voz trêmula, quase chorando, diz que para compensar o presente de nosso prota, vai preparar uma ótima comida, mas antes vai até seu apartamento pegar alguns condimentos que estão faltando para pôr na nova prateleira. E quando ela sai, vemos que ela está chorando bastante, mas não são lágrimas de tristeza, e sim lágrimas de felicidade. Enfim, dias depois, podemos ver a mulher no seu trabalho que está prestes a terminar o seu turno, quando de repente surge o nosso prota, que diz que não sabia que ela trabalhava em um supermercado e por isso decide esperá-la para voltarem juntos. E no caminho para casa, a mulher diz que nunca tinha reparado o quão bonitas são as estrelas, pois na verdade ela sempre voltava rapidamente do trabalho e nunca tinha parado para apreciá-las. Então, o nosso prota propõe que eles caminhem juntos todos os dias, depois que ela chegue do trabalho. Bom, depois de chegar no prédio deles, a mulher muda de roupa e vai até o apartamento do prota para preparar o jantar, muito embora ela ache um pouco perigoso ir tão tarde da noite na casa de um homem. Ainda assim, ela confiava bastante em nosso prota e, depois de comerem, o inevitável acontece. Muito cansada, a mulher acaba adormecendo e por isso o nosso prota coloca um cobertor e uma almofada nela e também vai dormir. E no dia seguinte, quando a sua vizinha acorda e percebe que dormiu na casa do prota, toma um tremendo de um susto, levantando-se para procurá-lo. E quando o encontra, percebe que lhe deu seu próprio cobertor enquanto ele dormia no chão. Então, o nosso prota acorda e diz que hoje ele vai preparar o almoço, mas a vizinha percebe que eles estão quase ficando sem legumes e por isso ela começa a achar que o prota não vai mais precisar dela. E do nada, ouvimos um telefone tocar, ao passo que nosso prota procura o seu celular. No entanto, a sua vizinha o encontra primeiro e antes de entregar o celular para ele, ela vê quem é a pessoa que estava ligando para o prota, concluindo que se tratava de uma mulher e por isso ela entra automaticamente no seu modo ciumenta. Contudo, o prota explica rapidamente que era sua irmã lhe ligando e por isso a mulher fica aliviada, voltando a seu estado normal, mas mesmo assim, sem ela perceber, a maluca estava segurando uma faca na mão, ficando atordoada e aguardando rapidamente. Bom, a irmã do prota diz que a sua avó está mandando alguns legumes extras, por isso ela vai levá-los até ele, complementando que já está bem próximo do apartamento e assim o nosso prota avisa a boa notícia. Contudo, a mulher diz que é melhor ela ir embora porque não quer atrapalhar, mas quando ela estava prestes a sair, de repente a campainha toca, deixando a vizinha do prota bastante ansiosa e muito nervosa, se perguntando como seria a irmã de nosso prota. Bom, o prota abre a porta e vemos que a irmã dele é muito bonita e quando a sua irmã começa a falar que a sua avó estava muito preocupada com o prota, diz: "Espere um pouco, quem é essa mulher?" A irmã fica muito surpreendida e exclama: "Irmão, tem uma mulher aqui." E o nosso prota diz: "Calma, calma, essa é a minha vizinha." Então sua irmã diz: "Ah, me desculpe, eu já entendi, sei, vizinha, não é? Vizinha." E mesmo nosso prota afirmando que não era o que ela estava pensando, mais uma vez a vizinha fica muito, mas muito corada. Bom, a sua irmã diz que trouxe uma sacola de legumes, mas tem mais 3 que ficaram no carro e pede para que o nosso prota vá buscá-las. E assim que o jovem prota sai, sua irmã consegue uma chance de conversar em particular com a vizinha e do nada pergunta se ela já tinha feito amor com seu irmão, deixando
assim, a vizinha bastante eufórica, dizendo que não é nada do que ela estava pensando. Mas, mesmo assim, a irmã pergunta se pelo menos ela já lambeu alguma coisa, e a vizinha diz que nunca lambeu nada. Então, a irmã do Prota conclui que era normal, afinal, o seu irmão era muito tímido. Desse modo, a irmã do Prota diz à vizinha que ela deve avançar com ele, senão a relação deles nunca dará certo, mas que ela não deve se preocupar, pois ela é uma expert no assunto e vai ajudá-la. Bom, nesse momento, o nosso Prota chega com as sacolas e a sua irmã decide ir embora, afinal tinha outros compromissos. Contudo, mais tarde, ainda naquela noite, a irmã do Prota manda mensagens para a vizinha do Prota, que, por sinal, não sabe como ela conseguiu o número dela, dizendo que ela não precisava se preocupar, pois realmente vai ajudá-la. Por isso, ela liga para seu irmão e pergunta o que ele acha da mulher que estava hoje em seu apartamento. E o nosso Prota diz que ela é uma mulher muito bonita e muito gentil, fora que é uma tremenda cozinheira, complementando que ela é como uma irmã mais velha que ele nunca teve. Desse modo, a sua irmã interpreta isto como se seu irmão gostasse dela e rapidamente envia uma mensagem para a vizinha dizendo que seu irmão gosta muito dela e que ela não se preocupe, que ela vai ajudá-la a conseguir dormir com ele, para eles finalmente assumirem a relação. Afinal, eles ficavam lindos juntos e mesmo a vizinha não entendendo nada, ela fica morrendo de curiosidade para ver o que a irmã do Prota bolou para o dia seguinte. Bom, mas qual será o plano da irmã do Prota? Será que a vizinha vai dormir com o Prota? Será que vai aparecer mais mulheres nessa história? E o ex-marido da vizinha vai aparecer? Quando o nosso Prota vai jogar no seu PC igual está fazendo na capinha deste vídeo? Qual é o jogo que ele joga? Bom, se você gostou desse vídeo e quer uma parte 2, não esqueça de comentar aqui embaixo, pois se tiverem muitos pedidos, com certeza iremos trazer